Bem-vindo ao podcast da LS Juice. Olha, hoje é dia 20 de junho de 2025 e a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar. É a tal da revisão da vida toda lá do INSS. O negócio é meio complexo, né? Mas a ideia aqui é descomplicar. Entender por que essa briga judicial é tão importante, como ela afeta os aposentados e até a nossa confiança nas decisões da justiça aqui no Brasil. A gente se baseou em várias fontes para tentar clarear isso. Ok? Vamos lá. Vamos sim. E é isso mesmo, é um tema que parece específico da aposentadoria, mas na verdade ele mexe com umas coisas bem importantes do nosso sistema de justiça, sabe? Tipo, regras de processo e o peso das decisões lá do Supremo, do STF, na vida de milhões de brasileiros. É bem relevante. Legal. Para começar do começo, então, o que é exatamente essa revisão da vida toda? Tenta explicar de um jeito simples para a gente. Claro. Olha, basicamente é uma tese, uma ideia, né, que diz que o aposentado deveria poder usar todas as contribuições que ele fez para o INSS na vida inteira para calcular o valor da aposentadoria, inclusive aquelas feitas antes de julho de 1994, que foi quando veio o Plano Real. Ah, entendi. Porque teve uma lei depois, né? Em 99, a Lei 9.876, que mudou a regra do cálculo. Exato. E essa lei criou uma regra de transição que, para algumas pessoas, acabou sendo ruim, principalmente para quem tinha salários maiores antes de 94. A revisão tenta corrigir isso, permitir que esses salários antigos também contem. Faz sentido. E o Supremo chegou a concordar com isso, né? Teve uma decisão importante sobre o tema. Sim, teve sim. Foi o julgamento do tema 1102. O STF reconheceu que essa tese da revisão da vida toda era válida. E o mais importante, foi uma decisão com repercussão geral. Repercussão geral. O que isso significa na prática? Significa que a decisão do STF, nesse caso, deveria valer como um padrão, uma orientação obrigatória para todos os outros casos iguais que estivessem correndo na justiça do país todo. A ideia é dar unidade, né? Para não ter uma decisão diferente em cada lugar. É quase como se virasse lei sobre aquele ponto específico. Entendi. Deveria ser o ponto final, então. Mas aqui é que a coisa fica interessante para não dizer complicada, né? As fontes que a gente viu falam de uma reviravolta. Mesmo depois dessa decisão favorável aos aposentados no tema 1102, umas ações bem antigas. Isso, ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. Exato. Essas ADIs, elas estavam paradas há anos, parece que tratavam até de outros assuntos, e de repente elas foram reativadas. E o foco delas mudou para questionar a revisão da vida toda. É isso mesmo? É exatamente essa confusão que as fontes apontam. Uma situação, assim, bem inusitada no meio jurídico. E é aí que começam os problemas processuais que o pessoal está levantando. Quer dizer, tem regra para isso, né? Que tipo de problema? Bom, um dos principais é a tal da quebra de prevenção. A regra, lá no Código de Processo Civil, diz que o ministro do STF, que pegou o caso primeiro, que analisou o assunto antes... No caso, o relator do tema 102. Isso, ele mesmo. Ele deveria continuar responsável por casos ligados àquele tema. É a regra da prevenção, artigo 1037 do CPC. Mas o que parece ter acontecido, segundo as críticas, é que ao reativar essas ADIs antigas, a discussão sobre a revisão acabou indo parar com outro ministro. Entendi. E isso pode ser um problema sério? Pode. Porque aí se questionou outra coisa, a garantia do juiz natural. A Constituição diz que todo mundo tem direito a ser julgado pela autoridade competente, né? Artigo 5º. Se você muda o relator de um jeito que fura a regra de prevenção, você pode estar ferindo essa garantia. É uma discussão técnica, mas com fundo constitucional importante. Caramba, e além dessa questão do relator, tem mais coisa? Tem sim. Talvez o ponto mais delicado seja o desrespeito à própria decisão do tema 1102, que teve a tal da repercussão geral. Como a gente falou, essa decisão deveria ser um marco, trazer estabilidade. A partir do momento que você usa outras ações, ADIs antigas, que talvez nem fossem sobre isso originalmente, para tentar mudar o que já foi decidido com repercussão geral... Você cria uma bagunça, imagino. Exato. Gera uma instabilidade enorme. Porque... qual a segurança que fica? As fontes até mencionam que os recursos que foram usados lá no tema 1102, depois da decisão principal, os embargos de declaração, eles servem para tirar dúvidas, esclarecer pontos obscuros, não para mudar o resultado do jogo depois que ele acabou, entende? Mudar o mérito do que foi decidido. Nossa, fica bem claro o problema. Então, o que
tudo isso significa na prática? Qual o impacto dessa confusão toda? Olha, o impacto principal é um abalo forte naquilo que a gente chama de segurança jurídica. Segurança jurídica. Isso. Que é a ideia de que as leis e as decisões judiciais são estáveis, previsíveis, que a gente pode confiar nas regras do jogo. Quando uma decisão tão importante do STF como essa do tema 1102 pode ser contornada ou rediscutida dessa forma, não afeta só o aposentado que estava esperando a revisão, não. Afeta a confiança de todo mundo no sistema. Trabalhadores, empresas, investidores, todo mundo fica pensando, ué, mas a regra não era essa? Passa uma imagem de imprevisibilidade, né? E o lado humano disso tudo? Os aposentados que estavam contando com esse dinheiro, com essa correção. Ah, esse é o lado mais doloroso, né? A gente está falando de pessoas muitas vezes idosas que contribuíram a vida toda, tiveram salários maiores lá atrás e estavam esperando há anos por uma decisão que fizesse justiça ao histórico delas. É um direito ligado à sobrevivência, é verba alimentar, como a gente diz no direito, essencial para o sustento. E agora essa incerteza. E cria também, sabe, uma sensação ruim de tratamento desigual. Parece que quando é para garantir um direito social do segurado, as coisas demoram, se arrastam, podem ser revertidas, mas outras decisões, às vezes contrárias, têm efeito rápido. É uma percepção complicada. E essa instabilidade, ela é só na Previdência ou a gente vê isso em outras áreas também? Boa pergunta. As fontes que analisamos sugerem que não é um caso isolado, infelizmente. Elas mencionam exemplos de, digamos, reviravoltas ou mudanças de entendimento em outras áreas importantes, como a tributária, a trabalhista. Isso, claro, impacta a economia como um todo, o ambiente de negócios no país. Ninguém gosta de investir ou planejar num cenário onde as regras mudam muito, né? Com certeza. E como está a situação agora, nesse exato momento? Teve alguma atualização recente nesse caso das ADIs? Teve sim. As fontes indicam que agora em junho, dia 17 de junho de 2025, foi apresentada uma nova manifestação técnica lá no processo dessas ADIs. E essa manifestação reforça justamente esses argumentos que a gente conversou. A possível nulidade por quebra de prevenção, a violação ao juiz natural, o desrespeito à coisa julgada do tema 1102 e a repercussão geral. Ou seja, a briga técnica continua forte. Isso mostra também como é importante a sociedade civil, os advogados, ficarem em cima, né? Apresentando esses argumentos. Sem dúvida. O direito de petição é fundamental. E entidades como a OAB, por exemplo, muitas vezes atuam como amicus curiae. Amigo da corte. Isso, amigo da corte. Elas entram no processo para trazer mais informações, dados, fundamentos jurídicos, para tentar ajudar o tribunal a tomar a melhor decisão e, principalmente, para cobrar que as leis e os próprios precedentes do tribunal sejam respeitados. É um papel crucial. Então, no fim das contas, a grande pergunta que fica pairando no ar e que as fontes levantam é: o STF vai conseguir, digamos, restaurar a ordem? Vai reafirmar a força das suas próprias decisões, como a do tema 1102, e garantir a segurança jurídica? Ou será que vai permitir que essas manobras processuais, como estão sendo chamadas, acabem gerando ainda mais instabilidade e incerteza? É uma encruzilhada importante para o tribunal. É uma questão fundamental mesmo. E isso leva a gente para uma reflexão final, que eu acho bem pertinente. A forma como o STF vai lidar com essa situação da revisão da vida toda, como ele vai resolver esse nó, isso pode acabar sendo um sinalizador, sabe? Um termômetro do nível de proteção que os direitos sociais e fundamentais realmente têm no Brasil na prática. Vai impactar diretamente a confiança que a população tem no Poder Judiciário pelas próximas décadas. É algo para a gente acompanhar de perto. Com certeza. Uma análise muito esclarecedora. Muito obrigado por trazer esses pontos. E para você que nos ouviu, muito obrigado pela companhia. Continue acompanhando os conteúdos da LS Jus para ficar por dentro dos seus direitos e entender melhor essas questões tão importantes. Até a próxima.